Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo el enorme placer, la alegría y el honor de poder conversar con un jugador de Brasil. Yo no sé por dónde comenzar con su tremendo currículum: campeón olímpico, campeón de miles de campeonatos, ligas mundiales, con su club. Hace muy pocos días salió campeón con su equipo en Brasil. La verdad que hablar de él es para mí una alegría enorme, porque él es parte de la selección de voleibol de Brasil actual, con una experiencia gigante, gigante en las canchas del mundo, y me refiero a Lucas Satkamp. ¿Cómo estás, Lucas? Mucho, mucho gusto. Ah, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela introdução, pelo carinho. É uma honra poder falar com vocês, ainda mais com quem entende bem de voleibol, é tão apaixonado pelo esporte. Então é sempre um papo, uma conversa muito gostosa. Fantástico. Oye, Lucas, bueno, en Brasil te dicen Lucao. Sim. Quería preguntarte por qué y cuándo y dónde comenzaste a jugar voleibol en Brasil. Eu comecei no voleibol no colégio, na escola, porque aqui no Brasil algumas escolas elas têm a bolsa de estudos. Ujú. Sí. Então, você acaba fazendo um esporte para poder estudar naquela escola, ter um ensino melhor do que é às vezes oferecido. Ujú. Eu jogava basquete na época, eu ganhei essa bolsa de estudos por causa do basquete, Ujú. mas o time de basquete da escola acabou não indo para frente, não conseguiu patrocinadores para disputar o campeonato. E o voleibol no colégio, ele era mais forte, ele tinha uma estrutura melhor, tanto masculino quanto feminino, e o diretor na época da escola me falou, para continuar com a bolsa, você precisa fazer um outro esporte, senão não tem como eu te dar essa bolsa, manter essa bolsa para você. Ujú. E aí eu acabei optando pelo vôlei, que foi o último esporte que me sobrou. Ou eu fazia vôlei ou ia pro atletismo. Ujú. No atletismo não ia dar muito certo com 2,10. Eu até tentei fazer arremesso de peso uma época, mas eu acabei ficando com o voleibol. Fantástico. Mira, a mí es muy interesante hablar contigo, no solo por tu currículum, por tu historia, sino porque yo tuve la oportunidad, como te decía, de conversar con muchos jugadores de la generación de plata, con Bernard, Sim, con William, con Fernandao, y en general en esa época el jugador de Brasil era más bajo, no era tan alto. sim, Y después, sim. obviamente, después de Barcelona hubo todo un recambio. Y claro, yo entiendo, obviamente, que para ti el voleibol quizás era más fácil, o el básquetbol, por tu estatura, pero cuéntame un poco cómo fue para ti esa evolución. ¿Estabas en el colegio? ¿Seguiste jugando en el colegio? ¿Te Sim. fuiste a un club? ¿Cómo fue un poco esa historia cuando tú comenzabas jugando vóley? É mais ou menos, eu acho que depois que o Brasil ele começa a ter tantas vitórias no vôlei e o basquete brasileiro não tem mais essa coisa tão grandiosa quanto o voleibol, os atletas de uma estatura maior começaram a migrar do basquete para o voleibol por ver um esporte que estava o tempo inteiro na mídia, é um esporte que é muito vencedor, Sí. então isso acaba atraindo os jovens para praticar mais o voleibol do que o próprio basquete. Se tu pegar a estatura hoje do voleibol brasileiro, ela é uma estatura normal como de todos os europeus praticamente. Exacto, exacto. Então a gente consegue ter ponteiro de 2,10, oposto de 2,13, 2,14. Então isso foi uma mudança muito grande. E a minha adaptação no vôlei, por eu ser alto já com 15, 16 anos, na parte ofensiva, que era principalmente o ataque, foi muito tranquilo. Claro que é toda a parte técnica que vem depois, eu tive que ir aprendendo aos poucos, ¿Mm? por não ter tido uma base. Mas eu com um ano de vôlei, eu já peguei aqui, se fala seleção estadual, que eu representava o Rio Grande do Sul. Ujú. Depois, com 2 anos e meio de vôlei, eu estava na seleção juvenil disputando o Mundial. E praticamente aí com 3 anos e meio de voleibol, eu já estava tendo a minha primeira convocação para a seleção adulta. Então as coisas acabaram acontecendo muito rápido na minha vida. Então eu fiquei 3 anos na escola. Da escola, quando eu passei para a categoria juvenil, que aqui tem infantil, infanto, e fui para juvenil. Sí. Nessa ali eu fui para um clube, que é o Grêmio Náutico União em Porto Alegre, onde eu fiquei 6 meses, mais ou menos, 7 meses, e dali eu já fui para a equipe principal, que na época tinha a antiga Ubra, que Ok. era uma equipe muito forte, que venceu Superliga, disputou vários campeonatos importantes. Então,
Foi ali na Ubra onde eu passei do juvenil direto para o adulto. Eu não cheguei a fazer o juvenil em si. Eu já fui direto para um time adulto. Ok. Oye, fue muy rápido, es muy impactante. Y cuando tú comenzaste a jugar, em, eh, ¿tenías a alguien que tú dijeras, mira, me gusta cómo juega él, quiero emularlo? Porque te cuento, en Chile, por ejemplo, en los años 80, nosotros mirábamos más arriba de la cordillera, veíamos a Rahman, veíamos a Kirali, veíamos a otros jugadores y decíamos, queremos Sim. jugar como ellos. Pero tú cuando comenzaste, ¿tenías algún ídolo o eso fue natural y no mirabas Não, a nadie? acabou sendo natural muito porque meus pais não tinham dinheiro, não tinham condições financeiras e o voleibol em si no Brasil praticamente passava só em canal pago, né, em TV fechada, não Perfecto, passava muito em perfecto. TV aberta. Então eu não tinha acesso aos jogadores, não conhecia os jogadores. A partir do momento que eu comecei a entrar um pouco mais no voleibol ali, 2003, 2004, que eu comecei a acompanhar um pouquinho mais e entender, eu comecei a conhecer uma outra coisa, mas eu realmente comecei a me inspirar em jogadores quando eu fui convocado para a seleção Perfecto, juvenil, perfecto. onde eu comecei a conseguir acompanhar os treinos da seleção adulta na época, ver toda aquela geração que ia se tornar a geração mais vitoriosa do esporte que já teve, talvez, provavelmente a seleção mais habilidosa que eu vi jogar, que era impressionante. Então, ali eu tinha todo um projeto como espelho, né? Porque eles tinham uma filosofia de trabalho muito grande, Ujú. onde o treinamento era colocado em primeiro lugar, esse esforço, essa dedicação o tempo inteiro. Então, eu tive a sorte de crescer no voleibol ao mesmo tempo que essa geração ia vencendo títulos, ia ganhando campeonatos, e eu via que mesmo assim eles continuavam treinando às 7 horas da manhã, Sí. 2, 3 horas de treino em cada período, se dedicando ao máximo para continuar vencendo. Então eu consegui ter vários bons exemplos para me tornar um grande jogador. Mira, qué interesante, ¿eh? Para mí es muy impresionante porque claro, ve a tu generación, la anterior también, y, bueno, y muchas generaciones de Brasil que han logrado, como dices tú, una cantidad enorme de medallas, y no solamente porque son buenos jugadores, sino porque es un plan de entrenamiento espectacular, con Sim. muchas horas de entrenamiento, planificación, estrategia, es muy impactante para uno verlo. Bueno, y tú eres parte de esto. Y tú me comentabas recién este tema de la familia. em, ¿Tú te diste cuenta muy temprano y con tus padres que el vóley podría ser tu profesión? ¿O eso fue una forma natural de poder acceder a un sueldo, a una carrera? Não, o meu pai, ele sempre se dedicou ao máximo para conseguir me deixar no esporte, Ujú. e a minha mãe não deixava eu fugir dos estudos. Então eu tinha uma boa mescla em casa, uma boa medida, uma balança muito boa em casa, mas eu sempre usei o voleibol como forma de conseguir ter um estudo de qualidade. Perfecto, Nunca pensei em ser um grande atleta, um grande jogador. Essas coisas foram acontecendo ao natural. Tanto perfecto. que eu tenho esses 3 anos na escola com bolsa de estudos, eu vou para o Grêmio Náutico União com uma bolsa de estudos, que aqui no Brasil se fala que é um curso pré-vestibular antes de entrar na universidade, para Perfecto. conseguir ganhar. E eu vou jogar na Ubra, que era uma universidade. Ujú. Então, nessa universidade, eu lembro que umas 3 semanas antes eu prestei o vestibular para biologia, e no dia que eu iria começar os estudos, a faculdade, eu fui convocado para a seleção adulta. E Ya, ali eu tive que fazer uma opção entre o estudo e o voleibol, porque os dois ao mesmo tempo é muito complicado. Na exacto. época não tinha esse ensino remoto, ensino à distância, que nem tem hoje em dia. Então eu falei, ó, vou dar uma chance para o vôlei e vou ver até onde eu chego. E Ujú. ainda bem que foi uma escolha certa, porque eu ia começar meus estudos naquela semana e eu recebi a convocação que praticamente mudou minha vida. Increíble, fantástico. Oye, Lucas, Lucao, ¿y cómo fue para ti esto de empezar a jugar en la selección adulta, de ir a campeonatos, de participar en Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue para ti el ver que tanto tu equipo y tú estabas jugando a altísimo nivel y empezabas a ganar medallas de oro, jugar finales, obviamente jugar con tus compañeros de otro mundo?
¿Cómo fue para ti en sim. lo personal darte cuenta que estabas en esto, que estabas en este circuito y que estabas llegando muy alto y muy rápido? Então, como eu falei, as coisas foram acontecendo ao natural e você vai convivendo nesse meio e às vezes você vai levando alguns sustos. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu fui para a seleção adulta, que eu fui chamado logo depois do Campeonato Mundial Juvenil. Eu cheguei no quarto, tinha uma mala com todo o meu uniforme, com tênis, com tudo. Eu falei, nossa, isso aqui é mais roupa do que eu tenho na minha vida inteira como atleta, como tinha uma organização, Claro. chegar lá, sentar na mesa com os adultos, poder, às vezes, até conversar, que eu não conversava muito, que a gente tem um pouco de receio, aquele respeito, né? Sí, Poder participar de um nível de treinamento extremamente alto. E essas coisas era uma coisa que o Brasil tinha, que fez de forma muito inteligente aqui, que a gente tinha uma coisa que era chamada seleção de novos. ok. Então, os novos talentos, Ujú. foi montada uma seleção com esses novos talentos que poderiam vir a substituir a essa geração tão brilhante a partir de 2009, que era, Perfecto. no meu caso, eu, Bruno, alguns outros jogadores que vieram com o tempo e foram se encaixando. E isso eu julguei uma forma muito inteligente da comissão técnica trabalhar, porque ao mesmo tempo que a seleção adulta ficava treinando, o início de Liga Mundial, alguns amistosos onde o time principal, principalmente os titulares, não iam, e o time reserva junto com esses novatos. Então a gente teve um encaixe bem gradual com o tempo para conseguir entender a responsabilidade e para conseguir chegar num nível onde a gente poderia substituí-los. Então, isso me ajudou bastante. Hoje em dia a gente não consegue ter isso porque se tornou algo extremamente caro, mas eu acho que faz uma grande diferença, porque hoje o atleta, às vezes, ele sai do juvenil, da última categoria, joga um ano de adulto e, às vezes, já tem que chegar no confronto da seleção brasileira principal. E essa discrepância que a gente tem do campeonato nacional aqui no Brasil para jogar, às vezes, agora uma VNL ou disputar um outro campeonato lá fora, a diferença é muito grande. Então, essa parte intermediária não existir mais, eu acho que faz bastante diferença, às vezes até para o lado negativo. Mira, qué interesante. Oye, ¿y cómo fue para ti empezar a jugar estos campeonatos? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, em, voy a ir un poco desordenado, pero la forma de jugar Sim, sim, tuya en este equipo, porque Brasil, y con Bernardinho como entrenador principal, sim, con una fuerza y con una pasión por jugar, y verte a ti jugar, tú comparado con otros más calmado, eres más sim, tranquilo, no gritas tanto, sim, 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 pero muy concentrado, con una técnica impresionante, pero también que me fascina tu comunicación con los armadores, no solamente con Bruniño, sino también sim, con William, y esa capacidad de jugar y de saltar, por ejemplo, y el armador está de espalda en el suelo y te levanta una pelota rápida. Eso es, yo sé que es entrenamiento, pero hay algo más, sim. más de talento que uno puede ver en ti y obviamente de tu equipo. ¿Cómo ha sido para ti esto de plantarte en una cancha y decir, ya, ok, nosotros somos los mejores, estamos apasionados, tenemos un país loco por el vóley, pero van avanzando y ganando campeonatos y obviamente a veces perdiendo, pero ¿cómo fue para ti esto de ir demostrando que podía ser el mejor bloqueador o central del mundo? Em primeiro lugar, quanto a essa parte de eu ser um cara mais tranquilo dentro de quadra, ¿Mm? desde o início eu percebi que, por exemplo, quando eu me torno eu ser um cara muito afoito, de comemorar muito, isso acabava tirando um pouco o meu foco do jogo. Ujú. Me dispersava e esse lado emotivo acabava me atrapalhando um pouco. Ya, Então, muitas vezes as pessoas vinham falar: poxa, mas você não sorri, você não vibra tanto, você. Eu falo: se você quer que eu jogue assim, eu vou render menos. É meu jeito de poder render e jogar no meu alto nível 100%, conseguindo prestar atenção 100% no jogo, na organização da parte defensiva, principalmente no bloqueio, que não é uma coisa fácil, do claro, entendimento que está acontecendo com a equipe adversária, o que o levantador está fazendo, a parte de estudo que eu estudei lá atrás, se o levantador está mudando ou não,
tudo isso eu preciso estar pensando o tempo inteiro no jogo, não é simplesmente uma coisa que vem do banco de reservas. Claro, Muita coisa é passada para a gente, mas muita coisa vem do feeling do jogador. E quando e se eu comemorar muito, ficar muito disperso quanto a isso, eu comecei a perceber que eu perdi um pouco o foco do principal, que era pontuar, que era exacto. fazer minha equipe jogar bem. Então, foi uma coisa que eu, graças a Deus, eu consegui perceber cedo, e eu vi, esse é o melhor jeito de eu jogar, e ponto final. E a outra questão era se ver jogando numa equipe tão forte quanto o Brasil, ao mesmo tempo tem uma responsabilidade tão grande, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Porque aqui no Brasil a gente tira o futebol, a gente tem o vôlei como principal esporte. Sí, Entendeu? A gente brinca que o futebol é uma paixão, é algo acima da média e depois vem os outros esportes. Então, todo ginásio que a gente vai, todo estado que a gente vai, toda cidade que a gente vai, está sempre cheio, a gente sempre recebe um carinho muito grande da torcida. sí, Mesmo às vezes perdendo alguns jogos que não deveria perder, mesmo às vezes com algumas derrotas que ficam marcadas, a torcida ela sabe como funciona o trabalho do voleibol, ela sabe que a gente se dedica ao máximo àquele empenho, que a gente fica às vezes 1, 2, 3 meses longe da família para poder entregar o máximo dentro de quadra. Então, posso te garantir que se for pegar aí 80, 90% da torcida está sempre apoiando a gente, e isso é muito legal. Isso sí. não é uma coisa fácil de construir, porque a gente tem que construir não só mostrando que a gente sabe ter títulos, mas que a gente trabalha muito, a gente se dedica muito e a gente tem uma filosofia de trabalho que agrada o torcedor. Então, tudo isso faz o voleibol, principalmente aqui no Brasil, se tornar muito prazeroso e muito gostoso de estar dentro de quadro, entendeu? E aí os títulos são consequências. O Bernardo sempre falou muito isso. A gente tem que sair dentro de quadra sem aquele pensamento, se eu tivesse feito algo a mais, o que teria acontecido? Porque se vier o se, é porque você não colocou tudo que poderia dentro de quadra. Se você sair dentro de quadra com a cabeça tranquila, que você entregou tudo, 100%, e ainda vier o título, perfeito. Mas se não vier o título, a gente tem que entender que tem uma outra equipe extremamente qualificada, às vezes do outro lado, que vai ganhar também. A gente não pode ganhar 100%, entendeu? Então eu penso muito assim, me dedicar 100% o tempo inteiro, tanto que eu fiz 37 anos 2 dias atrás, ainda estou conseguindo jogar em alto rendimento, porque eu consegui entender que a dedicação e o empenho fazem você ter uma longevidade maior dentro do esporte, e isso faz com que eu consiga ainda tá rendendo aí em alto nível. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy día, gracias a la tecnología, medicina y muchas cosas, Sim, claro. los jugadores pueden jugar mucho más tiempo. Las zapatillas son mejores, los gimnasios, hay muchas cosas que ayudan a que la gente como tú pueda jugar mucho más años que antes. Uno a los 30 años Perfeito. tenía la rodilla muerta. Oye, Lucas, em, sí, y en Chile también usamos zapatillas raíñas, las raíñas Bernard, Sim. modelos muy antiguos con una suela muy, muy Que delgada. não Nada, tinha amortecimento nenhum, né? terrible. Oye, Lucas, una consulta, una pregunta. Tú has jugado varios Juegos Olímpicos, ganaste, por supuesto, en Río. Y para el voleibol, la diferencia de otros deportes, como el fútbol, que el mundial es más importante, para el voleibol, Sim, el pináculo es un Juego Olímpico. Atrás sim. tengo Río. Eu vi a foto, linda. Eh, cómo ha sido para ti jugar Juegos Olímpicos y cuál ha sido para ti más importante? ¿El Río o Londres o Tokio? ¿Cuál ha sido para ti el más recordado y con más cariño? Sim. Quizás Río, pero los otros campeonatos, los otros Juegos Olímpicos, ¿cómo ha sido para ti tu historia olímpica? Eu sempre digo que todo atleta ele passa por fases, né? Mm, Primeiro é conseguir chegar no voleibol profissional, depois ele sonha em chegar na seleção claro, brasileira, sonha em ir para uma Olimpíada, sonha em ganhar uma medalha olímpica e sonha em ganhar um ouro olímpico. Então, são coisas que você vai alimentando dentro da tua cabeça conforme os anos vão passando. E quando a gente chegou em Londres em 2012, que foi a minha primeira Olimpíada, só de estar lá já estava extremamente satisfeito, mas claro que a gente está representando o Brasil e a gente tem uma carga para ganhar uma medalha olímpica e geralmente o ouro. E lá, infelizmente, a gente teve aquele jogo fatídico contra a Rússia, que o jogo estava praticamente na nossa mão, que a gente sí, acabou perdendo. Mas assim que acabou o campeonato, eu falei para mim, poxa, eu vou reclamar que eu ganhei uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos.
Claro que a gente fica triste de perder, a gente se decepciona por alguma coisa que aconteceu, mas é uma medalha de prata numa Exacto, Olimpíada. exacto. Qual atleta? Eu não digo, tá, tem vários, a gente vê tanta gente ganhando medalha, mas qual atleta num país igual o Brasil, que tem um investimento tão baixo em esporte, consegue ganhar uma medalha olímpica? Então, eu acho que. E aí eu comecei a dar mais valor para o que tinha acontecido e entender que o processo nem sempre ele vai ser a medalha de ouro, mas sim o processo ele tem que ser prazeroso. A gente tem que gostar de estar ali fazendo, a gente tem que gostar de estar disputando. Rio 2016, eu acho que foi um sonho, é o sonho de qualquer atleta, Mm, porque casou tudo, né? A gente jogou em casa, sí, foi o último torneio por equipes disputado. O futebol já tinha ganhado ouro, sí, então o nosso era. Os ingressos para o vôlei foram os primeiros a serem esgotados, então estava todo mundo assistindo aquilo lá e a gente ainda conseguiu ganhar o ouro olímpico dentro de casa. Aquilo ali foi um sonho, foi uma coisa fora do comum que eu lembro quando acabou a gente não conseguia sair e ir para o aeroporto porque eram 200, 300 pessoas atrás da gente. increíble. Foi uma loucura, assim, não, foi realmente incrível. Tanto que quando acabou, eu fui para minha casa, meu filho tinha acabado de nascer, tinha 2 meses só. Eu cheguei em casa, desliguei meu telefone e falei, eu não vou atender ninguém, eu vou ficar com meu filho agora que o objetivo já foi alcançado. Se alguém quiser dar entrevista, sair, aparecer, vai, porque eu não vou. E 2021, agora em Tóquio, foi algo diferente, porque a gente saiu sem medalha, ficou em quarto lugar, teve uma chance muito grande de passar para a final contra a Rússia de novo, ganhando um set praticamente na mão, a gente perdeu. E a gente não soube ter a cabeça para esfriar a cabeça e jogar um terceiro e quarto de alto nível no outro dia. Claro que a gente pegou uma equipe muito competitiva, que é a equipe da Argentina, se transformou nesses últimos tempos. Ujú. Foi um jogo muito jogado, foi um 3-2, se não me engano, 15-13 tie Muy break. difícil, sí. Mas a gente vinha jogando muito bem aquela Olimpíada, tá? A gente estava jogando muito tranquilo, a gente estava conseguindo vencer com tranquilidade os adversários até o jogo da Rússia. E ali foi talvez a Olimpíada que eu mais aprendi, que eu percebi assim que a gente tem que dar valor, porque quando a gente não venceu aquela medalha de bronze, foi a única vez que eu chorei depois de um campeonato acabar. A Mira, única vez que realmente eu fiquei triste. Eu falei assim, como é que pode a gente não ter dado valor para esse momento de subir a um pódio? mm, Entendeu? A gente poderia ter feito mais, que é aquele pensamento que eu te disse lá. Saí dentro de quadra, joguei tudo, sim, eu joguei tudo que eu tinha, eu coloquei tudo, mas talvez a cabeça não estava 100% para vencer aquela medalha, e por isso que a Argentina também ganhou. Claro, tendo jogadores de qualidade, jogando muito bem. sí, sí. Se a gente não pode botar o time da Argentina para baixo, nunca. A gente sempre fez jogos muito duros, até no Rio 2016 a gente teve um jogo duríssimo contra eles para conseguir passar de fase. Durísimo, muy Mas, duro. mas eu acho que esse sentimento, tanto que depois no Mundial agora a gente conseguiu conquistar o terceiro lugar, e uma das coisas que eu falei para aquele grupo foi assim, ó, a grande maioria de vocês estavam lá em Tóquio, sabe como foi amargo não ganhar a medalha, então a gente tem que virar a chave e amanhã é a nossa grande final, é como se a gente fosse para ganhar a medalha de ouro. E a gente teve uma postura completamente diferente. Então, eu acho que cada Olimpíada que eu disputei me trouxe um aprendizado diferente e consegui me tornar mais maduro para continuar no esporte. Espectacular, espectacular. Y bueno, hoy día uno tiene la suerte de ver el vóley en directo, por internet, en televisión. Antiguamente no existía nada, salvo Nada, né? un VHS que alguien traía, una cinta de video. Y hoy día uno puede ver mucho vóley y cuando ustedes juegan en Brasil, mi papá me llama, estoy viendo un partido en vivo de Brasil, ya, cuéntame, hoy día es maravilloso poder ver tanto voleibol. Y una cosa que me llamó mucho la atención en Tokio, y esto hace referencia que antiguamente el bloqueador central como tú también sacaba y defendía y muchas veces atacaba de 3 metros. Bas van der Goor de Sim, Holanda, Igor Runov, Steve Timmons, los grandes antiguos primeros también atacaban de atrás. Y tú en Tokio también atacaste de atrás, de la Paipi. sim, Eh, sim. ¿Eso por qué fue? Porque hoy no es común. Hoy día uno no ve Não, não. a un primero ruso o norteamericano pegar de 3 metros. ¿Por qué fue eso? ¿Fue improvisado o fue parte del sistema de juego que yo lo encuentro maravilloso? Además, tú atacas muy bien de 3 metros. ¿Cómo fue Sim. eso?
Em primeiro lugar, é a bola que eu mais gosto de atacar. Eu acho Ah, que mira. talvez a minha bola dos 3 metros ela seja mais rápida do que a bola que eu Sí, ataco muy do rápido. primeiro tempo. É. E começou numa brincadeira há anos atrás, como forma de aquecimento, eu gostava de atacar essa bola, e eu fui acelerando, e aí que vem o espelho, eu vi o Dante bater, a bola do Dante era extremamente rápida da Muy linha dos rápido, sí, três. muy, muy. O Brasil, eu acho, revolucionou um pouco do voleibol com o Ricardinho fazendo essa bola da pipe, né? Com o Sí. Giba, com o Dante, era praticamente imarcável essa bola, rodava 80, 90% das vezes. E vendo eles treinar e fazendo aquilo ali com uma velocidade extremamente rápida, eu comecei a brincar também. E eu nunca fui um central que gostei de defender na posição 5, Ah, porque o corredor fica aberto ali dá um medo, porque você pega o oposto, que geralmente é o cara que ataca mais rápido. Então, sí. eu gosto de ficar na 6 porque o bloqueio me protege um pouco mais. E acabou casando que eu estando na 6 fica mais fácil para puxar um contra-ataque. E aí eu comecei a fazer nos treinos, começou a soltar no treino, começou a ser uma bola efetiva no treinamento e começou quando tem a oportunidade de colocar no jogo. Então foi uma coisa que aconteceu de uma brincadeira, de um aquecimento para uma necessidade, para algo que se tornou corriqueiro. E isso também aconteceu com a China, que é a bola mais que se faz no feminino, que é uma bola que eu ataco Sí. também, que eu comecei a fazer de brincadeira e a gente acabou perdendo o oposto na época do Florianópolis, que eu jogava com o Bruno lá, e o nosso outro central não sabia atacar muito bem do fundo. Então eu fazia essa bola com o pé só para trás para conseguir facilitar um pouco da pipe e o jogo não ficar tão marcado. Então as coisas vão acontecendo conforme a necessidade e a gente vai se adaptando. Eso yo lo encuentro espectacular. Y también recuerdo cuando hablaba, por ejemplo, con William o con jugadores de la generación de plata, que ellos me decían que en esa época ellos tenían que ser muy creativos porque jugaban Sim. contra los rusos, que eran enormes, jugaban contra los búlgaros, todo mucho más. Entonces, ellos tenían que ser muy creativos para jugar más rápido, para jugar desplazados. Renan, por ejemplo, pegaba rápida, pegaba en 4, en 2. Era otro vóley muy, de mucha búsqueda creativa. Como os asiáticos, né? Os asiáticos, se for pegar a Claro, Coreia do Sul, o exacto, Japão, exacto, eles mexiam muito antigamente. Hoje em dia exactamente, não precisa mais, mas antigamente eu peguei um pouco dessa época ainda, que principalmente a Coreia do Sul, você não conseguia entender o que ia acontecer. exacto. Era um jogador correndo para um lado, outro para o outro, então era muito do que eles faziam antigamente para conseguir passar dos bloqueios mais altos. Exactamente, y es muy lindo. Y me imagino que a lo mejor un Né? rival tuyo está bloqueando y ve que Lucao va a pegar una pipe, pero ¿por qué? No es normal. Y Sim, eso sim. es muy lindo porque te permite ser creativo, te permite ir rompiendo ciertos esquemas, que lo encuentro maravilloso. Y recuerdo haber conversado y entrevistado a Paulao de Barcelona, Sim. y él me contaba que él también quería pegar de 3 metros, porque ahí todos pegaban de todos lados, Giovanni, Tande, Carlao, y él quería, y C. Roberto le dijo, no, tú defiendes, tú no puedes pegar atrás. Estaba como, bueno, quiero atacar, pero también es parte como de esta creatividad de Brasil y que Sim. va inventando cosas, creando cosas para obviamente ser mejor. Lo encuentro É. espectacular. Oye, Lucao, y cuéntame, em, ¿cómo ha sido también para ti esto de jugar en la Liga de Brasil? Ahora hace un par de días salieron campeones con Sada Cruzeiro, en una liga impresionante. ¿Cómo ha sido para ti también esto de jugar una liga muy fuerte con altísimo nivel? Y como tú también decías que en Brasil la torcida es muy apasionada, es un campeonato muy, muy, muy interesante. ¿Cómo es para ti también esto de jugar y seguir jugando y quizás proyectarte en el vóley en Brasil? Eu, desde que eu entrei na Superliga, que é o nosso campeonato brasileiro aqui, eu acho que a gente já passou por várias fases. Uma fase que estava no meu início, estava muito parecido com agora, que a gente sofre um pouco com essa parte do câmbio do Ujú. financeiro, então os atletas principais, atletas do Brasil, vão para fora, vão buscar Sí. uma parte financeira melhor. Isso fez com que, infelizmente, acredito que o nível da nossa Superliga teve uma queda. A gente não tem mais como tinha, se for pegar ali em 2009, 10, até 15, 14, a gente tinha 4, 5, 6 equipes de altíssimo nível que brigavam o tempo inteiro igual.
de igual para igual. Então era mais equilibrado, eu via a Uhum. Superliga. Hoje a gente não tem tanto esse equilíbrio, mas continua sendo uma Superliga extremamente interessante, campeonatos completamente interessantes. Dei uma sorte que eu vim agora, estou no Sada Cruzeiro, né? Que é há anos aí a principal equipe do Brasil, Uhum. que conquistou tudo já o que tem para conquistar, tem uma estrutura fantástica, é um time extremamente bem estruturado e organizado, e a gente tem um excelente time. Então, isso ajuda bastante também para que a gente possa continuar conquistando títulos e buscando títulos. E eu sempre gostei de jogar na minha casa, porque estou perto da minha família, estou perto dos meus filhos. Sí, Eu tive só um ano fora que eu joguei a Liga Italiana, que foi do Italia, 15 sí. para 16, Ujú. porque eu realmente quis ir jogar contra os melhores jogadores do mundo para conseguir disputar bem a Olimpíada de 2016. Eu falei, até comentei na época com o meu empresário, eu falei, ó, um ano antes da Olimpíada eu quero ir para fora para elevar meu nível, para jogar desde o início do ano já num nível mais alto para chegar bem na Olimpíada. Ujú. Perfecto. Uh, e daí, então foi o único ano que eu tive fora. Fora isso, eu sempre joguei aqui porque eu gosto de estar em casa, gosto de estar no meu país. Eu sempre, graças a Deus, fui um jogador extremamente bem valorizado aqui dentro. Ujú. O central aqui no Brasil, às vezes, ele tem uma diferença um pouco maior do que os centrais, se for pegar às vezes até no italiano, mudou bastante nos últimos anos, mas o central no Brasil ele tem um poder ofensivo maior, a gente recebe mais bola, a gente ataca lá fora. Se for pegar o campeonato italiano, muitos anos o central, o principal papel dele era bloquear. Ele tinha que ter um bom bloqueio, às vezes sacava muito bem, às vezes atacava muito bem. Mas se tu for pegar no Brasil já não. Muitos dos principais times, muitas das vezes o principal atacante é um central. E essa eu acho que é uma diferença que tem que me ajudou a estar muito tempo aqui no Brasil, de eu ser o meu principal arma, ser o ataque, sempre foi o ataque um Sí. diferencial na minha carreira. Ujú. Isso fez com que eu sempre pude ficar bem aqui no Brasil. Sí, verdad. Bueno, yo te iba a preguntar por tu pasada por Italia, pero ya lo estamos conversando. Claro, y quería saber por qué jugaste tan poco en Brasil, pero, en Italia, pero ahora entiendo los motivos. Claro, y en Italia, hoy día, junto con la liga, bueno, de Polonia, de Rusia, son muy, muy fuertes y están los mejores del mundo. Claro, Sim. entiendo tu visión de poder elevar el nivel. Y muy cierto lo que también dices tú con respecto a que los centrales de Brasil, tú, Isaac y, bueno, los grandes O que han pasado, Flávio também. É. Gustavo antes, todos los, Gustavo, André Heller sempre foi um Rodrigao, excelente Andrés atacante. Heller, Rodrigão, é. Rodrigao, muchas estrellas muy altos, pero como dices tú, también muy fuertes, no solo en el bloqueo, en el ataque, el Sim. saque, un saque, Isaac, y el tuyo, es impresionante. Entonces, uno entiende, viendo y ahora, obviamente hablando contigo, por qué el motivo de esto de jugar afuera y el estilo de Brasil de juego. Oye, Lucao, y también quería un poco ahora preguntarte. em, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son tus planes? ¿Tú has pensado para adelante, voy a trabajar, voy a estudiar, me gustaría dedicarme a ser entrenador, dirigente? ¿Has pensado eso o todavía tu mente está en la cancha, BNL, París? ¿O en qué está tu cabeza vivida con el vóley? Vai chegando uma certa idade que a gente começa a pensar no que pode fazer, no que gostaria de fazer após. Eu, em primeiro lugar, eu só penso em estar inteiro para o próximo treino hoje em dia, né? Eu penso em estar 100% próximo Ahí. treino. Eu tenho alguns objetivos, claro, que é conseguir chegar em Paris, que é conseguir chegar bem em Paris. Mm. Como eu sempre falei, não adianta eu chegar lá só porque eu tenho um nome, que eu não vou achar justo. Eu tenho que chegar lá estando bem, estando 100% Mm. para poder ajudar. Se eu ver que eu não conseguir ajudar, eu mesmo não vou querer estar lá, porque eu já disputei 3 Olimpíadas, eu sei Ahí. como é que é, eu sei que é um torneio extremamente duro, pesado, com pouca folga, muitos jogos. Então, hoje eu digo que eu estou bem fisicamente, que eu tenho a cabeça ainda para aguentar, mas na nossa idade a gente sabe que vai passando um ano parece que passa uns 5 depois de uma certa idade. Sí. Então, tem que analisar muito bem como é que a gente vai estar ano que vem, tudo dando certo, a gente estando classificado. E mais para frente, se tu fosse me perguntar 10 anos atrás, e eu me perguntar, pô, você gostaria de trabalhar com vôlei depois quando aposentar? Eu ia falar não.
Ujú. Mas eu tive uma mudança, principalmente depois que eu fui para a Itália, trabalhei com o Ângelo Lorenzetti lá, que foi um dos grandes treinadores que eu Sí. trabalhei na minha vida, de entendimento de voleibol de uma forma um pouco diferente, da parte do estudo, da parte da organização tática de uma equipe de treinamento. Isso acabou criando uma paixão dentro de mim que eu não sabia que existia, de pegar, estudar, de ver, analisar, de ter uma percepção maior, que foi uma coisa que me ajudou muito a ter uma evolução na parte do bloqueio, porque tecnicamente eu nunca me gostei bloqueando, mas o que me fazia a diferença era a parte de estudo e de leitura. Então, para que eu conseguisse bloquear bem. Então, isso tudo é a parte que o treinador acaba vendo, entendeu? Acaba analisando, acaba tendo no seu dia a dia. A parte de treinamento, de dar treinamento, eu acho que seria uma coisa muito legal, que eu tenho muitas ideias na cabeça que eu gostaria de aprimorar, de colocar dentro de quadra. Então, são coisas que eu consigo já ir pensando e formulando, estudando e vendo uma forma melhor de fazer essa transição. Espero que eu consiga ficar mais um bom tempo ainda dentro de quadra, mas vamos ver se tudo der certo aí, começar como um auxiliar técnico de um grande treinador para aprender, depois me tornar um treinador aí de um alto nível também, como fui como jogador. Fantástico. Bueno, en Brasil en general los grandes entrenadores han sido grandes jugadores, desde Renance, Roberto, bueno, también los jugadores Giovanni, Negrao, han estado muy ligados, o también ligados a televisión a dirigencia deportiva. Bueno, es que el voleibol en Sim, Brasil, pese a lo que tú comentas, que tal vez haya menos recursos hoy día, comparado, por ejemplo, con Chile, es otro mundo. O sea, la inversión sim, que sim, sim, sim. y la visión del deporte como forma de vida es, bueno, y también ustedes tienen una cantidad enorme de gente, de jugadores, desde colegio, clubes, selecciones, la misma playa. Oye, ¿y el beach volley nunca te interesó o Não, jugar? No, no pasa não, nada. eu nem de brincadeira eu consigo jogar direito. Eu falo que o beach vôlei é um esporte completamente diferente do Otra voleibol cosa, de sí. quadra. É outro mundo. A parte técnica eu vejo, por exemplo, assim, os jogadores de quadra que saíram e conseguiram ir para o beach vôlei depois, que foi Giovanni, Tandy, o Nauber também, Sí. eles eram grandes jogadores, principalmente técnicos, eles eram muito técnicos, eles tinham a parte técnica muito apurada. E eu vejo o beach vôlei, o voleibol de praia, como um esporte que tecnicamente é muito forte. Você tem que ter a parte de fundamento muito bem feita, muito bem estudada para conseguir chegar num grande nível. E eu, tecnicamente, nessa parte de recepção, defesa, eu nunca fui. Lucao, cuéntame, estamos conversando de tu carrera, de tu larga historia en el voleibol brasilero, mundial, olímpico, VNL. Uno a veces, te quería preguntar, uno a veces tiene un campeonato que lo siente como muy cómodo, como muy rico, y que jugaste muy bien, pero tal vez no ganaste. ¿Tú tienes algún campeonato que tú recuerdes con más cariño, con que tú digas, puede ser Juego Olímpico o un campeonato nacional, que tú digas, me sentí bien, me sentí cómodo, jugué como quería jugar, aunque no gané, o tal vez sí? ¿Tienes algún campeonato que recuerdes así? Eu acho que a Olimpíada em 2012 talvez tenha sido a mais marcante assim para mim. Teve uma Liga Mundial também, se eu não me engano, 2011, Ujú, que a gente tinha ganhado 2009, tinha ganhado 2010, e a gente acabou perdendo depois para a Rússia, se eu não me engano, ujú. que a gente estava jogando muito bem, eu estava me sentindo muito bem dentro de quadra, eu estava jogando muito bem, e foi uma que marcou também, que a gente acabou ficando com o vice-campeonato. Então acho que foram os dois principais campeonatos assim que eu consigo me lembrar. Claro Ujú. que a gente, na nossa carreira, a gente tem várias derrotas, a gente fala, poxa, mas a gente estava jogando tão bem, mas essas duas foram as mais marcantes, assim, dentro de quadro. Perfecto. Oye, y quería preguntarte también si tienes algún equipo rival de selecciones que tú, por ejemplo, digas, me gusta jugar contra Rusia, me gusta jugar contra Estados Unidos, o no me gusta jugar contra Cuba, no sé, porque antiguamente el vóley era muy marcado, estaba la escuela japonesa, la escuela Sim, coreana, la escuela rusa, la escuela brasilera. Hoy día es más o menos similar en general, salvo algunas cosas pequeñas. Pero ¿tú tienes uhum. algún equipo que te haya gustado jugar antes o que tú querías jugar contra ellos o son todos más o menos parecidos?
Eu acho que hoje em dia, eu acho que como tu falou, o voleibol está muito igual, porque todo mundo tem o mesmo acesso ao mesmo tipo de treinamento, parte física, estudo de jogo, então está tudo muito interligado. Mas eu acho que desde que eu entrei na seleção, um time que sempre foi complicado de jogar, mas as partidas eram muito boas de jogar, principalmente mentalmente, era a equipe dos Estados Unidos, que era uma equipe que sabia jogar muito bem contra a gente, era uma equipe extremamente difícil de vencer, onde os jogos eram prazerosos, assim, eram jogos onde o estudo mudava durante o jogo, onde a gente conseguia ter outra percepção de partida, onde ele sempre tinha uma leitura muito boa da nossa equipe, então a gente tinha que fazer algumas coisas diferentes para tentar vencê-los. Então sempre foi uma equipe muito difícil de enfrentar, mas ao mesmo tempo sempre muito prazerosa de jogar contra, porque é uma equipe extremamente estudiosa, que joga muito bem taticamente, onde é uma coisa que eu aprecio muito no voleibol, é aquela equipe que é muito bem estruturada taticamente para conseguir te enfrentar. Então sempre foi uma equipe muito difícil, mas muito prazerosa. Es verdad, es verdad. Oye, Lucao, yo, bueno, ahora mientras se cortó la señal, tuvimos un pequeño interfaz. Sim, Yo estaba buscando que hoy día, gracias a la tecnología, bueno, estamos conversando, aunque a veces se corte, y es muy, muy bonito poder acceder a poder conversar con los mejores jugadores del mundo. Y yo estaba buscando fotos, estaba viendo fotos tuyas en internet, que hay muchas fotos muy, muy bonitas, y lo que siempre también me llamaba mucho la atención es, además del bloqueo tuyo, que era muy bueno, lo que estábamos conversando, el ataque, que tenía un ataque muy rápido, sim, un ataque muy alto, y muchas veces la gente dice, pero es un ataque lento, y no un ataque lento, es muy rápido, lo que pasa es que como tú estás muy arriba, el armador te levanta muy, muy por sim. sobre la malla, entonces uno suele pensar, pero es muy interesante ver la cantidad de fotos que hay, la cantidad de material. Entonces, un poco quería consultarte, bueno, tú me dijiste al principio que antes no veías mucho vóley cuando eras muy pequeño, pero ¿tú tienes alguna como sensación del voleibol actual, con el reglamento que existe hoy día, el rally point, el libro, el entrenador parado al lado de la cancha, que es muy distinto cuando yo jugaba cuando joven? ¿Tienes alguna reflexión al respecto del vóley? ¿Te gustaría hacer algún cambio o estás contento como es el vóley hoy día? Eu acho que o voleibol ele alcançou um nível máximo. A Federação Internacional até tenta fazer algumas mudanças para ¿Mm? tornar o voleibol mais rápido para televisão, para tornar mais atrativo, mas eu duvido que vão existir agora ainda grandes mudanças, grandes transformações. Eu vejo o voleibol cada vez mais igual, cada Ujú. vez mais difícil de se enfrentar as equipes Sí, em termos internacionais. Então, quando se trata de seleção, nem se fala. Claro que se for pegar hoje, você pega uma liga italiana, a gente tem uma discrepância muito grande dos times que estão jogando lá, que os principais jogadores do mundo hoje se encontram lá, ainda mais depois dessa guerra que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, sí, onde muitos jogadores optaram a sair da Rússia, que era uma outra liga extremamente forte. sí, A Liga Polonesa eu vi que se estruturou muito nesses últimos anos, teve um crescimento. Se for pegar 6, 7 anos atrás, eram praticamente só jogadores poloneses lá. Era muito difícil de ter essa entrada de jogadores internacionais, exacto. e isso está acontecendo. Então, essa mudança a gente tem que tentar, eu vejo para o voleibol brasileiro, da gente conseguir fazer com que alguns estrangeiros venham, que a gente consiga trazer de novo esses jogadores de seleção brasileira para cá, para que a gente possa elevar o nosso nível da nossa Superliga para a seleção brasileira continuar num alto nível. Então, eu acho que essas coisas precisam ser um pouquinho pensadas, principalmente aqui dentro do voleibol nacional. Mas se tornando em voleibol em si, eu duvido que vão existir grandes mudanças, porque tudo que já poderia ser feito, poderia ser inventado, poderia ser estruturado, eu acho que já aconteceu. Sí. El tema del trabajo mental es muy importante. Sim, Em, lo que estamos conversando, que hoy día uno ve muchos equipos muy fuertes, los de Eslovenia, los polacos, Estados Unidos, bueno, los rusos antes, Argentina, y uno dice, pero ¿quién gana? Bueno, y muchas veces gana el mentalmente más fuerte, porque por ejemplo, sim, he entrevistado muchos jugadores búlgaros, más antiguos, y los búlgaros también en su época eran muy altos, sim, pero sim. no conseguían el oro porque ellos me decían que les faltaba fuerza mental. Y en cambio uno ve, por ejemplo, Brasil,
en tus selecciones, distintas selecciones, em, y, y- y es muy, muy impresionante que ustedes están jugando muy bien, pero tu entrenador, Bernardinho, estaba enojado y gritaba, y uno no entendía por qué está gritando si están ganando. Claro, y ahí uno entiende que la fuerza mental de ustedes es superior, y por eso han logrado medallas olímpicas, mundiales, porque la fuerza mental y el trabajo mental es muy importante, especialmente hoy día, que los equipos son muy parejos físicamente, la forma de juego, un saque impresionante, entonces llama mucho la atención y uno entiende esto. Quizás estoy hablando más yo y tú deberías hablar más, porque a mí esto me Não, apasiona mucho. não, mas é perfeito. O que eu digo, há 10, que nem eu falei, há 10, 12 anos atrás, era uma coisa que, por exemplo, eu não levava muito em conta. Eu achava que isso era só jogar bem para dar tudo certo. E cada vez mais a gente percebe que o trabalho mental, eu fiz durante um bom tempo a preparação mental, parte de meditação, parte de treinamento mental, eu faço até hoje, parte de pré-visualização da partida, o que eu vou fazer junto com a meditação, o que eu vou fazer, todo o estudo que eu tenho do levantador, eu tento mentalizar antes o que eu vou fazer para não chegar na partida e ter que ver eu tento mentalizar o gesto do levantador para conseguir ter esse gesto na cabeça e ter essa leitura pré-jogo já pré-definido, o que eu vou fazer no meu saque. Então, tudo isso eu fui vendo que são armas que me ajudam a continuar num bom nível de voleibol, Ujú, de continuar jogando bem. E é um assunto que eu comecei a me interessar muito quanto faz diferença. A gente, 10, 12, 15 anos atrás, a gente tinha um preconceito muito grande quanto à parte psicológica. A gente pensava que o psicólogo vinha só para atrapalhar, que era um tempo perdido. E hoje, com cada vez mais estudos que a gente tem, a gente percebe que nosso cérebro ele é um músculo como qualquer outro do corpo, que quanto mais a gente conseguir trabalhar o nosso cérebro, mais forte ele vai ser e mais rápido, às vezes, você consegue tomar uma decisão que vai te ajudar dentro de quadra. Então, tudo isso a gente conseguindo colocar, tendo uma média entre treino físico, entre parte tática, parte técnica e treinamento mental, eu acho que é um casamento perfeito, porque como tu falou, o vôlei está muito igual hoje em dia, e quanto mais a gente conseguir achar pequenas nuances que a gente fala que possam fazer uma diferença, eu acho que ajudam bastante. es verdad. Recuerdo una historia que me contó un jugador, exjugador soviético, él vi en Lituania, Pavel Selivanov, que él jugó la final olímpica de Montreal en 1976, muchas décadas atrás, y la final era Polonia contra ellos, contra los soviéticos. Y él me contó que su equipo, el equipo soviético, estaba muy concentrado ante la final, viendo videos, no videos, viendo películas antiguas, concentrados, encerrados, con charlas técnicas, pizarra. Y me contó que el equipo polaco hizo una parrillada, un barbecue, un cerveza, relajado. Y bueno, la final la ganaron los polacos, pero son cosas, historias del voleibol que quedan así, porque Mas tudo, eu acho que tudo na vida de um atleta, você tem que saber o momento certo às vezes o treinador tem que, e por isso que eu acho que é muito importante o treinador ele ter sido muitas vezes um atleta, sí, porque ele entende o lado do atleta, entiende, claro. ele Ujú. sabe o que que o atleta está precisando no momento, ele sabe quando é a hora de puxar mais, deixar o atleta mais reservado, ele sabe que o atleta precisa ter um momento de descontração, de tomar sua cerveja, de comer seu churrasco, de Ujú. sair com a equipe, porque isso, como a gente brinca muito aqui no Brasil, isso faz o grupo ficar mais unido também, isso faz a gente ter não só esse momento de estar o tempo inteiro no estresse, numa tensão, onde a gente não tem momento de extravasar. Então, isso eu acho muito legal do atleta que vira treinador, porque ele tem mais esse entendimento, esse feeling do que o atleta está precisando naquele momento, que não é só a parte não, ter que treinar, jogar, se dedicar o tempo inteiro. A gente precisa também ter aquele momento para esparecer a cabeça, porque senão vira uma loucura. Es verdad, es verdad. Mira, como te decía, conversar contigo para mí es una alegría. Em, yo podría conversar horas y horas y horas de voleibol y porque es una pasión y además es un deporte tan lindo y que evoluciona y crece. Y bueno, quería también darte las gracias de nuevo por tu tiempo. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero las hemos resuelto y hemos podido conversar. Y quiero darte las gracias, felicitarte de nuevo por tu triunfo con el Sada Cruzeiro, por seguir jugando tan alto nivel.
quiero desearte mucho éxito con la selección, con tu club. Ojalá en París recuperen el oro, la BNL y Se cuántos Deus quiser. campeonatos más. Sería muy lindo. Así que te mando un gran abrazo desde Chile. Desde Chile tenemos la suerte de ver mucho vóley hoy día y antes también. Y estamos en contacto también con grandes leyendas del vóley de Brasil, que para mí un honor. Así que te mando un gran abrazo, Lucao, desde Chile. Te doy las gracias. Bueno, y sigamos en contacto porque el vóley no termina. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu ganas de conversar. Ha sido un placer. Ah, eu que agradeço, como eu te falei lá no começo, é sempre um prazer poder falar um papo bom de vôlei com gente que entende, com gente que é apaixonada, que tem uma certa paixão pelo voleibol, que faz do voleibol a sua vida, e eu consegui ver de você que você acompanha há tantos anos voleibol, com certeza sabe de muito mais histórias que eu, sabe de muito mais voleibol do que eu, então poder compartilhar um pouquinho da minha história com essas pessoas que também provavelmente te acompanham, que são apaixonados pelo voleibol, é muito legal, e conseguir falar também para outros países, eu acho que isso é muito bacana, poder conversar com o Chile. A gente sabe que o Chile teve um crescimento nesses últimos anos no voleibol sul-americano, a gente conseguiu ver a evolução da seleção chilena, que eu peguei há 15 anos atrás, eu vi que elas estão jogando hoje, tem uma evolução, e a gente espera que o país consiga investir mais em voleibol, consiga fazer com que o voleibol cresça para cada vez mais se tornar uma potência no cenário mundial de vôlei. Sí, ese es el sueño de los chilenos y también mi objetivo muy humilde de poder compartir mi trabajo con el amor por el voleibol, porque, claro, yo he entrevistado a mucha gente que jugó hace muchos años, en los años 50, 60 incluso, para mostrar a la gente hoy día, para los jóvenes, que el voleibol tiene mucha historia. Pero también me interesa mucho, y por eso estoy tan contento de conversar contigo, que estás jugando hoy día al primerísimo nivel. Así que, y para que la gente vea y ayudemos al voleibol especialmente en Chile o otros países, hacerlo más conocido y más masivo. Así que te doy las gracias, Lucao, te mando un gran abrazo a ti y tu familia. Bueno, y estamos en contacto y hablando. Muito obrigado. Sim, precisando, só convidar de novo que a gente conversa, pode deixar. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.